Interessante que a imagem do dragão é a que está em cima, o topo é de dragão. Aí embaixo vem a imagem da onça, é como se fosse um ser híbrido. E as mãos de homem. Essa escultura é o presente que a China enviou para o Brasil, em que tecnicamente o dragão era para representar a China, né, misturado ali um ser híbrido com a onça que representa o Brasil. E juntos estão unidos para salvar o planeta. Faria até sentido se a China não fosse o país mais poluente da atualidade e também fosse o país que mais interferisse no desmatamento aqui no Brasil. A propósito, o que o Lula está fazendo na capa da The Economist. E além de tudo, é o que mais persegue cristão no mundo, né? Hoje a China é um dos maiores perseguidores de cristão no mundo. A gente vai ver isso adiante. Para 2026, hein? Do lado do presidente da China, viu? E o Trump no outro. Então vamos aqui fazer duas análises, uma geopolítica e a outra espiritual desse presentinho que a China enviou. O primeiro ponto muito interessante é que o ser escolhido para representar a China é um dragão. E na China ele é visto como um ser superior. Lá é como se fosse uma figura muito forte, que exerce dominância. O dragão simboliza um ser supremo e aí eles escolheram um ser celestial ali para representar a China. E o Brasil, que fica embaixo, foi representado pela onça, que é um animal terrestre, simboliza um poder físico selvagem terrestre. É muito interessante. Você já viu a capa da The Economist para 2026? Quem aparece lá? O atual presidente do Brasil está ali representado ao lado do presidente da China. Então a gente vê ali uma aliança que está oposta à autoridade dos Estados Unidos, está do outro lado. Então nós percebemos aí uma aliança sendo formada. E aí que tá, vamos fazer uma análise espiritual? Para quem não quer que leve o mundo espiritual, a própria artista levou. Ela nomeou a obra dela como um espírito. A obra foi nomeada como um espírito guardião, mas quando a gente observa, ele não parece um guardião, não. Ele está exercendo a dominância, poder, posse. Nós vemos ali as mãos que são humanas sobre o globo, determinando posse. Ali é o simbolismo de um espírito, gente. Nós sabemos que não existe espírito guardião, espírito ancestral. Não existe isso. São demônios, é o que a Bíblia nos ensina, demônios, que podem se disfarçar até mesmo de anjo de luz. E o mais interessante nesse presentinho que o Brasil recebeu é a semelhança com uma figura que aparece lá em Apocalipse, a besta. Ali João, quando viu aquela imagem e foi narrar o que estava vendo, ele disse que é uma figura que se assemelha ali com um leopardo. A boca é como de um leão. Então a gente imagina que ele viu a boca ali aberta, com aquela imponência de uma boca de leão mesmo. E o dragão deu à besta o seu poder. E adivinha o que essa besta faz? Adivinha que autoridade foi lhe dada? Poder para perseguir os cristãos. E aí a gente volta lá na análise geopolítica. Você sabe como anda o estado da China, que enviou esse presente pra gente? Ali o cristão sofre, viu? Porque a China é um país comunista. Então igreja é só aquelas que eles permitirem. Não existe ir de pregar o evangelho, que é o que a Bíblia nos manda. Ganhar almas para Jesus não existe. Esse vídeo aqui que você está assistindo, pregando na internet, é um privilégio seu. Você tem o privilégio de assistir um vídeo assim. Lá na China não existe isso, não pode. Sua tarefa de casa vai ser fazer uma pesquisa sobre a China, viu? Como é a China para um cristão? Ali você vai abrir os olhos e entender o quanto que a política de um país pode interferir violentamente na vida de um cristão. Tem cristão que acha que não. Na China. Pois é, aí você vê a influência, né, de um presidente chinês que ele categoricamente, ele já falou que ele é ateu e persegue cristão. E ele tem essa influência toda no Brasil. E a gente vê um país que se afastou de Israel, onde Deus abençoa aqueles que abençoam Israel, e se aproxima de Hamas, e se aproxima de China, e se aproxima de tudo que a gente não deveria aceitar. Vamos continuar vendo. Mais de 30 líderes cristãos foram detidos, outros passaram por interrogatórios e muitos estão desaparecidos. Já é a maior repressão religiosa aplicada pelo regime comunista nos últimos anos. Entre os dias 9 e 11 de outubro, cerca de 30 pastores e líderes da igreja Zion, uma das redes de igrejas secretas da China, foram presos ou desapareceram em várias regiões do país. A Zion foi fundada em 2007 e está presente em mais de 40 cidades. Entre os detidos está o fundador, o pastor Jim Mingri. Ele luta para manter a igreja e já foi preso por divulgar conteúdo religioso sem autorização do Estado. O Partido Comunista, que governa o país desde 1949, é oficialmente ateu e busca impor o controle sobre todas as áreas, inclusive na crença da população. Recentemente, uma onda de repressão à liberdade religiosa tem tomado o país.
Em setembro, o governo proibiu transmissões ao vivo de cultos e mensagens em redes sociais. Reuniões são permitidas apenas em aplicativos e sites controlados pela Administração Nacional de Assuntos Religiosos da China. As igrejas não registradas pelo governo central passaram a ser consideradas ilegais e vêm sofrendo crescente pressão. As autoridades intensificam as ações para impor os regulamentos do Partido Comunista Chinês e tornar inviável a prática religiosa. A violência, as prisões e os interrogatórios das últimas semanas já são considerados a maior onda de repressão religiosa na China desde 2018. Em uma rede social, o secretário de Estado americano Marco Rubio disse que os Estados Unidos condenam o Partido Comunista pelas recentes detenções de dezenas de líderes e pede a libertação imediata deles. Para o Partido Comunista Chinês, a justificativa é impedir o que considera o uso da religião para influenciar a sociedade. Na prática, a medida evidencia as restrições à liberdade da população, um reflexo da política estatal que impõe até às religiões a obrigação de seguir os valores socialistas e a linha ideológica do governo. E aí é onde eu falo. Um país que persegue cristão, um país que o líder de lá já se declarou ateu, ele é ateu, ele persegue religião, ele persegue pastor, ele persegue igreja, ele persegue todo mundo que se levante para fazer culto. E aí a gente é aliado, o Brasil é aliado a um país como esse. O Brasil é aliado só de gente boa, na verdade, né? Hamas, Putin, Maduro, Nicarágua, Coreia do Norte. É só os lugares mesmo top para a gente fazer aliança, né? E com quem era para a gente ter aliança, que seria com Israel, na verdade, a gente não tem. Que seria com os Estados Unidos, que na verdade a gente não tem. Ou seja, a gente procura as piores pessoas para se aliar. E aí, tudo bem que isso é um governo ímpio e tudo mais, isso aí que todo mundo fala, né? É um governo ímpio, né? Como diz a igreja. Ok, para eles ok. Agora, a igreja que era para ser protestante, se calar e ainda se vender para isso, aí já é outra coisa, né? Por isso que está tão difícil a gente escolher uma igreja para congregar. Porque a gente não sabe quem está falando a verdade. A gente vai ouvir só palavra de oferta, tirar dízimo, e dinheiro, e não sei o quê, e não sei o quê. A Assembleia de Deus tem um espaço, uma convenção, que foi criada com o dinheiro da igreja, foi construída, foi levantada com o dinheiro da igreja, acredito que com o dízimo e as ofertas dos fiéis, né? E o pastor presidente Samuel Câmara, né? Ele foi e alugou esse espaço para isso aqui, para colocar a estátua lá do diabo que está lá dentro, para o pessoal dançar forró, dançar carimbó, dançar funk. Ele alugou esse espaço no valor de 2 milhões de reais. E cadê os protestantes? Está aqui, ó, o contrato e o valor. 2 mil reais foi o aluguel. Eu queria saber onde é que estão os protestantes nessa hora. Eu queria saber... A Assembleia de Deus era uma igreja respeitada, cara, que hoje em dia, sinceramente, não é mais a mesma igreja que de antes. Não é. 2 milhões de reais ela se vendeu para permitir fazer esse tipo de culto dentro de um espaço que é consagrado, porque eu acredito que seja consagrado, porque é feito cultos, é feito convenção de igreja, é um espaço reservado à igreja. Ela alugou por 2 milhões de reais para profanarem lá dentro. Parece que a igreja tem preço hoje em dia. E não é o preço de cruz, e não é o preço do sangue de Jesus. É dinheiro. Vamos ouvir agora o pastor Carlos Eduardo, se eu não estou enganado é o nome dele. Vamos ver o que ele vai dizer. Patrícia
patética do pastor Felipe Câmara, que até que fundeu o ar da graça, porque antes o governador apareceu dizendo que o espaço foi cedido e tal, mas a verdade, o espaço foi alugado pela igreja. Primeiro, você não libera e não aluga espaço de algo que não é seu, que é o espaço da igreja, a não ser que você trate a igreja como empresa, aí você de fato pode fazer. Isso não é nada novo, segundo informações, isso foi feito também em São José dos Campos, quando ele pastoreava. Então, ele alugou o espaço, e segundo informações, ele alugou pelo valor de 2 milhões de reais. O espaço que não é seu e que foi construído e feito com o dinheiro da igreja, de irmãos, de pastores, de todo mundo, aquela campanha que o pastor Samuel Câmara fez para levantar fundos, e aí levantou-se uma grande grana, muita grana, né? E eles fizeram lá o Centenário das Assembleias de Deus. O Centenário das Assembleias de Deus, até onde eu sei, é usado para cultos. O Papa não aluga o Vaticano para cristãos e nem para o povo lá fazer dança, seja lá o que for. Irmãos, nós precisamos fazer isso para manter paz com todos. Não existe paz entre luz e trevas. Não existe paz entre uma igreja séria com um governo de esquerda, como é o governo do Pará. Embora eles tenham comunhão com o governo de lá, até porque eu ouvi do próprio pastor Felipe Câmara que eles tinham que apoiar, né, o governo do estado e tal, não sei o que, a pretexto, sei lá do que. Esse tipo de gente que está à frente das igrejas do Brasil. Para essa turma, igreja é empresa, é por isso que eles alugam espaço. Eles podem alugar, tá valendo tudo, desde que pague 2 milhões, e aí vocês vão ver o resultado disso o ano que vem nas eleições, porque vocês vão ver o governador que é de esquerda, né, apoiador do Lula, e que já falou numa convenção da Comeadepa, e procure o vídeo aí, o governador intimando, xingando os pastores da Comeadepa que queriam dizer aos irmãos para votarem no Bolsonaro em eleições passadas. Procure no vídeo aí, procure na internet, que a internet não esquece. Qual é a postura da igreja? Manter a paz com o ímpio? Manter a paz com o corrupto? Que usou o dinheiro, vamos deixar isso claro, hein? Que usou o dinheiro enviado para comprar respiradores e comprou ventiladores. Manter a paz com essa gente que manda na igreja. Pastor, o senhor está falando bobeira. Não, é só vocês procurar com muita calma, né? Lembrarem que a Michele Bolsonaro, quando o Bolsonaro concorria às últimas eleições, queria estar em um templo evangélico fazendo uma reunião, e o governador Helder Barbalho proibiu tanto os pastores da Comeadepa, presidida na época pelo saudoso pastor Gilberto Marques Souza, como o pastor Samuel Câmara, ou Felipe Câmara, seja lá quem for que manda lá, que não sabe quem manda lá, de cederem o espaço à igreja para que Michele Bolsonaro fizesse alguma coisa. Pastor, isso é contra a dança do Pará? Eu não sou contra a cultura do Pará. Claro que não, irmão, tem nada a ver uma coisa. Isso aqui não é sobre a cultura do Pará, sobre a dança, sobre nada do Pará, sobre as comidas típicas do Pará, nada. É que não fez o combinado. Não tinha nem que combinar, cara. Se você quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que moral tem um líder que aluga o espaço, que adora a Deus, para ouvir funk e ainda ouvir os caras gritar Vida Nossa Senhora de Nazaré? A pessoa aluga o espaço, ela faz o espaço que ela quiser fazer. Ela pagou 2 milhões. Ressalvas. Tinha um contrato, então? E no contrato tinha ressalvas? Não podia gritar Viva Nossa Senhora de Nazaré? Podia dançar? O espaço também foi usado para venda de produtos de coisas culturais, né, de Belém, do estado do Pará. Então virou o que o espaço, que era um espaço para adorar a Deus? Não. O nosso papel como Igreja de Cristo é não se vender. Esse é o primeiro papel da Igreja de Cristo, é não se vender. Porque quando Pedro pregava e apareceu um Simão lá, quanto que é para fazer esse milagre aí? Pedro disse que o seu dinheiro sirva para a sua condenação. Só que eu estou batendo na tecla isso aqui faz tempo. A Igreja do Brasil, líderes do Brasil, são uma turmaiada de esquerda, travestido de conservadores,
Pode, irmão, você acha que eu tô falando besteira? Então você acompanha as eleições do ano que vem e veja quem os seus líderes vão apoiar para governador dos estados. O Pará apoiou a esquerda nas últimas eleições. Os pregadores itinerantes, os apologetas, né, que são apologetas, tem que vir aqui falar sobre esse vídeo. Porque fazer vídeo e falar que o profeta que profetizou em Camboriú era uma falsa profecia, porque chamou a igreja de louca, ele falou, um povo de louco, esse aqui não é um povo louco? Não é uma liderança louca? Então é muito fácil se bater no anônimo, grudar ele e tirar ele do púlpito à força. É muito fácil. Agora eu quero ver vir aqui e apontar o dedo, colocar o dedo na ferida. Vocês não vão fazer isso, senhores pregadores itinerantes. Vocês não vão fazer isso. Senão vocês perdem agenda. Senão a porta fecha. Vocês que sobem no púlpito e rotam santidade, que pregam em Camboriú e são contra quem cobra. Tem uns que tá vindo pregar aqui na Europa e pediu 3.000 euros uma noite. Passagem do esposo, da assessora, de não sei mais quem, 3.000 euros, mas eles não cobram, é uma oferta de amor. Vocês aprenderam uma política e uma doutrina equivocada, que não toqueis os meus, temos que respeitar. Sim, eu também respeito a minha liderança, só que eu não sou conivente com a minha liderança, você estiver errando. Será que a irmã Luana Câmara vai vir aqui agora e vai fazer aquele away que ela fez há tempos atrás? 3.000 euros é quase 20 mil reais. Usando outras pessoas, falando do passado de outras pessoas que não era da conta dela, ela tão santa, polida, já que ela vai vir aqui falar alguma coisa, pôr o dedo na ferida. Porque eu tô vendo aqui, até de paletó e gravata o pastor foi. Claro que isso aqui é pra impressionar a igreja. O cara vai de paletó e gravata pra dar um ar de, eu sou o líder. E se quiser falar aqui, não, a igreja não quer falar mais. Se a igreja quiser falar, não é falar. Traz um relatório para onde foi os 2 milhões de reais que foram pagos. Para onde foram os 2 milhões de reais? Para alguma igreja que está caindo aos pedaços? Para onde foram os 2 milhões? Pastor Felipe Câmara. Porque pregador, isso não abençoe. Eu preguei aí faz 2 anos, até hoje você não fez o pico que você disse que ia fazer. Se eu dependesse do pico que você ia fazer, eu estava morto. Os senhores que estão aqui falam, é verdade, fala bem. Os senhores aplaudem essa gente. Amanhã os senhores não estão fazendo caravana, vai no centenário e vê aquela conversa do Daniel Berg, do Gunnar Vingre, e é esse lugar. Aí vão fazer uma oração para dedetizar esse lugar, para tirar os espíritos maus, os maus fluidos. Você viu o que foi a COP? Esgoto a céu aberto. Será que a igreja vai usar esse dinheiro para ajudar alguns irmãos que moram em favelas, em invasões, em Belém do Pará, a céu aberto, o esgoto correndo solto? Pastor, o senhor é muito moralista, o senhor é santíssimo. Eu não sou santo não, cara. Eu tô no caminho. Agora os senhores, pregadores também, que são falsos. Os senhores são falsos. Os senhores não vão falar nada disso aqui? Vamos criticar a menina que cantou esse evangelho de fariseus. Quem é ela para cantar? Quem é ela para falar alguma coisa?